Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio, e baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal analisamos uma passagem bíblica de maneira profunda. Hoje vamos falar um pouco sobre o tema Jesus e o Inferno. Mas antes de entrar no assunto, não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo, estoure esse like de joinhas aí, se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquiri-lo. E se você não assistiu os outros vídeos da série e quiser assistir, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para que você possa assisti-los. Não muito diferente de várias facções religiosas extremistas que existiam ali na Judéia do primeiro século, como os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, Jesus, ele era o típico pregador apocalíptico. Nós observamos isso claramente nos 4 relatos da vida de Jesus que estão nas Bíblias atuais. Conforme já mencionei em outros vídeos, esses 4 evangelhos são apenas uma pequena amostra de centenas de evangelhos que existiam no primeiro século, mas, por uma questão de política, o imperador Constantino, em 325, no Concílio de Nicéia, resolveu unificar o cristianismo e resolveu fazer do cristianismo a religião do Império Romano. Assim, nesse concílio, ele resolveu escolher ali alguns livros que se alinhavam melhor com o pensamento da época. E esses livros, através do apoio do Império Romano, que tinha recursos, para pagar escribas, para fazer cópias, eles estão aí até hoje, e estão disponíveis a todas as pessoas. Já as outras centenas de relatos dos evangelhos, outros evangelhos, como de Maria Madalena, de Judas, de Tomé, entre outros, foram sendo esquecidos com o tempo, pois o Império Romano não apoiava a cópia desses evangelhos. Mas, graças à arqueologia, hoje temos algumas descobertas que têm causado uma euforia muito grande entre os arqueólogos. Muitos têm achado alguns manuscritos antiguíssimos desses evangelhos esquecidos. E ali nós observamos uma visão totalmente diferente desse personagem Jesus Cristo. Mas, se nós nos apegarmos a esses 4 evangelhos hoje, que estão nas Bíblias atuais, mesmo nesses 4 evangelhos, que com o tempo passaram por um processo de filtragem, foram escolhidos a dedo, mesmo assim, nós observamos que esses evangelhos retratam Jesus como um pregador apocalíptico. E ninguém pode fugir dessa realidade. Se você observar no registro bíblico, Jesus ele era seguidor de João Batista. E João Batista era um pregador apocalíptico. Se você observar ali no livro de Mateus 3,4 e Marcos 1,6, João Batista ele tinha um estilo de vida muito inusitado. Ele trajava roupas feitas de pele de camelo e um cinto de couro ao redor dos lombos. E vivia no deserto e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, realmente, era uma pessoa muito peculiar. Era um típico pregador apocalíptico, um ermitão que ficava nas regiões mais remotas e inóspitas, e ali ele trazia a sua mensagem de fim do mundo, a sua mensagem apocalíptica. Se você observar em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, ele fala claramente: arrependei-vos, pois o reino do céu se tem aproximado. Essa era a mensagem de João Batista, que havia um fim próximo e que as pessoas precisavam urgentemente se arrepender para serem salvas. Jesus Cristo, como um seguidor de João Batista, um homem que o seguia no início, ele também, depois que ele começou a pregar, ele pregava exatamente a mensagem que João Batista pregava. Se você observar em Mateus capítulo 4, versículo 17, lá diz que Jesus principiou a pregar e a dizer:
A mesma mensagem. Arrependei-vos, pois o reino se tem aproximado. Jesus Cristo falava constantemente numa destruição iminente. Ele fazia várias parábolas, né, contava várias ilustrações, e ali ele sempre destacava que as pessoas precisavam urgentemente se arrepender, pois havia um fim iminente. Uma das parábolas de Jesus mais famosas e que as pessoas gostam muito de citar é a parábola das ovelhas e dos cabritos, que está registrada em Mateus, capítulo 25, versículo do 30 em diante, né? Do 31 ao 41. Ali, Jesus fala que ele chegaria, né, em glória, com os anjos dele, poderosos, se sentaria no seu trono, e ali diante dele ele se ia juntar todas as nações. Ia separar as pessoas, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Visto que na época de Jesus havia muitos rebanhos, muitos pastores, as pessoas ali entendiam bem esse tipo de comparação, porque o cabrito é um animal mais difícil de lidar, né? Um animal que ele é mais custoso, né? Você tem que estar mais de olho, é um animal mais rebelde. E a ovelha é um animal mais manso, né? De fácil de lidar. Então, ele usou essa ilustração para mostrar às pessoas que havia um fim iminente, que em breve ele ia chegar, julgar a humanidade, e as pessoas que fossem pessoas com qualidades semelhantes a ovelhas, fossem pessoas mais pacíficas, mais mansas, iam ficar do seu lado direito, quer dizer, iam ser julgadas de maneira bondosa, né? Iam receber uma recompensa. E os que fossem pessoas semelhantes a cabritos, pessoas rebeldes, né? Pessoas de difícil trato, essas pessoas elas iam ser destruídas. Ele inclusive fala no final, fala assim, ó, então dirá por sua vez à sua esquerda, que seriam os com qualidade semelhante a cabritos, né? Ele fala assim, afastai-vos de mim, vós os que têm sido amaldiçoados para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então veja que na mente de Jesus, ele claramente indica esse senso de urgência nas pessoas da época, mostrando que haveria uma destruição iminente e que se eles não fossem semelhantes a ovelhas, mais mansas, pacíficas, ao contrário, fossem igual cabritos, né, rebeldes, de difícil lidar, essas pessoas iriam para o fogo eterno, né? Seriam amaldiçoados e iam para o fogo preparado para o diabo e seus demônios. Então aí a gente já vê uma clara descrição de Jesus de um suposto inferno, né? Porque ele fala de fogo eterno e fala de um lugar preparado para o diabo e os seus demônios. Então já observamos aí Jesus destacando claramente aquela máxima de que ou me ama ou vai para o inferno. Esse termo inferno, né, como um lugar de tormento, de fogo, de enxofre, onde as pessoas são torturadas eternamente, não era um conceito muito comum entre os judeus. Inclusive na língua hebraica, a palavra Seol, que é usada para se referir ao túmulo, à sepultura, ela não tem esse significado de que a pessoa fica ali sendo atormentada, né? Simplesmente Seol, né, na língua hebraica, significa a sepultura comum, o túmulo, né? O lugar para onde os mortos vão. Mas com o processo de helenização, onde os gregos, ao dominarem os judeus, né, ali houve um sincretismo de crenças. Então, nesse processo, os judeus começaram a assimilar esse conceito, né, de inferno. Por quê? Entre os gregos havia sim ali, né, uma ideia de um local onde os mortos eram enviados, né, e inclusive tinha até o deus Hades, né, que era o deus que tomava conta desse mundo subterrâneo, né, um mundo onde os mortos eram enviados. Só que, diferentemente do que as pessoas entendem hoje por inferno, como sendo um lugar específico de tormento eterno, na mitologia grega, o inferno ele tinha uma abrangência maior, né? Porque esse inferno da mitologia grega, que tinha Hades como o deus que era ali o comandante desse lugar, ele era uma região onde todos os mortos eram enviados, não só
os ruins, mas todos. E ali havia 3 regiões bem distintas, né, aonde, dependendo das atitudes dessas pessoas, elas seriam colocadas nessas regiões. Tinha o Tártaro, né, tinha os Campos Elíseos e tinha o campo de Asfódelos. Né? Então, dependendo ali, né, da atitude do camarada, ele era designado para algum desses lugares. Mas, nesse sincretismo entre os gregos e os israelitas da época, os hebreus, houve uma mistura e começou a surgir esse conceito de inferno como um lugar de tormento, né? E houve uma confusão, né? Aí começou a se confundir muito a palavra Seol, né, do hebraico, que é um simples túmulo, né, onde os mortos não estão conscientes, para o Hades, né, que é o nome do deus grego, né, que comandava o inferno da mitologia grega, né. Aí passou a ter o mesmo significado, as pessoas começaram a fazer um sincretismo dessas duas palavras, Seol e Hades, como se referindo ao lugar onde os mortos habitam, né. E já na época de Jesus, a gente já percebe que as pessoas ali já tinham essa ideia de um lugar de tormento, né? Inclusive Jesus falando de fogo eterno, como eu citei naquela parábola das ovelhas e dos cabritos. Inclusive Jesus começa a usar até uma outra palavra, né, para entrar nessa confusão aí de Seol, de Hades, de inferno. Ele usa a palavra Geena, que Geena, para os hebreus, eles na época tinham um vale chamado Vale de Inom, e nesse vale eles lançavam ali, né, corpos de indigentes, criminosos, né, lixo, e com o tempo virou um lixão, tipo assim, um lixão mesmo. Ali em Jerusalém eles jogavam ali, e ali ficava assim sempre queimando, porque tinha muito enxofre na região, e eles ficavam jogando coisas ali para queimar. Então, essa palavra Geena, que de início tinha uma ideia desse vale onde eles jogavam os mortos, os indigentes, os criminosos, né, que de início os judeus encaravam como um lugar onde a pessoa não volta mais, né, jogou ali, acabou, tipo uma morte eterna. Com o tempo foi ganhando essa ideia de tormento, né, visto que as pessoas eram jogadas lá e ficavam queimando, né. Inclusive Jesus até usa esse termo Geena em Marcos 9, 47 e 48, que Jesus ali deixa claro na sua pregação que a pessoa, para escapar dessa futura destruição apocalíptica que ele tanto falava, né, que ele ia vir, né, em fogo, né, trazendo destruição, né, então ele fala que era necessário tomar medidas extremas. Inclusive ele fala assim, ó, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta e lança longe. Melhor para ti entrares na vida aleijado do que seres lançado com as 2 mãos ou os 2 pés no fogo eterno. Isso está em Mateus 18:8. Né? E no relato paralelo de Marcos 9, 47 e 48, que são relatos que falam a mesma coisa, né? Contam o mesmo episódio, só que em evangelhos diferentes, ele fala também, se o teu olho te fizer tropeçar, lança fora, melhor entrares com um olho no reino do que seres com os 2 lançados. Aí ele já usa Geena. Você vê que lá em Mateus usou o termo fogo eterno, mas em Marcos usa o termo Geena. Aí a gente já vê uma confusão aí, que a gente já começa a fazer, misturando, né? Já entendendo Geena como sendo o fogo eterno, como sendo realmente tipo um inferno, né? Um lugar onde os mortos são atormentados. Inclusive, no Evangelho de Marcos, inclusive dá até detalhes dessa Geena, que ele fala assim, onde o gusano não morre e o fogo não se extingue. Quer dizer, sempre dando essa conotação de algo eterno, algo que não acaba nunca, né? Você vê fogo eterno, né, lá em Mateus 18:8. E aqui, Geena, aonde o fogo não se extingue, né? Então você vê que esses 2 relatos paralelos aí já nos mostram claramente, né, que esse conceito de tormento eterno, de fogo que não se apaga, né, e que a pessoa precisa desesperadamente escapar desse lugar, é muito claro na Bíblia. E a gente vê que as pessoas ali da época já entendiam isso como realmente um lugar de tormento eterno, né?
Jesus, diversas vezes, ele usava essas técnicas de intimidação, né? Ameaçando os seus ouvintes com uma destruição horrível se essas pessoas não seguissem seus ensinos, né? E, como eu citei aqui, né, ele fala, né, ameaça com a geena, né, que ele coloca ali como um lugar de fogo eterno, né, onde o gusano não se consome e o fogo não apaga, né? Eu citei as ovelhas e os cabritos, onde ele fala, né, do fogo eterno, que os cabritos iam para o fogo eterno. Então sempre essa maneira de intimidar os seus ouvintes, né? Ou você me ama, ou senão você vai para o inferno, né? Inclusive, Jesus ele faz uma ilustração, uma certa ocasião, uma parábola, aonde o inferno é claramente descrito nessa parábola. Muitas pessoas, inclusive religiosos, tentam, né, de certa forma, dar uma suavizada nessa parábola, falando que essa parábola era simbólica e que ele não estava se referindo a um lugar de tormento literal, né, um suposto inferno, né, mas era apenas um símbolo de destruição eterna e tal. Só que, se nós analisarmos profundamente essa parábola, nós vamos ver que não há como encarar dessa forma, né? Pense bem, se você é uma pessoa, um pregador, e você não acredita em inferno, em punição eterna no lugar de fogo e enxofre, se você supõe que você acha isso uma coisa horrível, né? Você acha isso repugnante, você iria usar isso numa ilustração para tentar ensinar algo às pessoas. Você ia usar uma parábola descrevendo isso. Note aí, abra sua Bíblia aí e acompanhe você mesmo essa parábola. Ela está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 28. Então, eu vou resumir essa parábola rapidamente aqui para você entender. Nessa parábola, Jesus fala de um certo homem, né, que era rico, né? Que a parábola é o rico e o Lázaro, né? Então, esse homem, ele tinha muita riqueza, tinha uma vida tranquila, boas roupas, tinha dinheiro, tinha tudo. E o Lázaro era um mendigo, que ficava ali junto do portão, né, cheio de úlceras, né, e tentando pegar alguma migalha que caía da mesa do rico ali, né? Só que passou o tempo, o mendigo morreu, né, e segundo a parábola que Jesus conta, ele foi carregado pelos anjos para a posição junto ao seio de Abraão, que seria tipo um céu, né? E o rico também morreu e foi enterrado. Só que aí ele foi para o Hades. Veja que ele cita inclusive a palavra grega Hades, né, que é o nome do Deus que cuidava do mundo dos mortos na mitologia grega, o submundo. E ali, esse rico lá nesse lugar, né, a Bíblia descreve claramente que ele estava em tormentos, né, e ali atormentado, né? Você vê claramente uma descrição do inferno, num lugar de tormento, de fogo e enxofre. E ali ele vê Abraão lá em cima, e do lado dele, do lado de Abraão, o Lázaro, né? Então ele clama para Abraão, né? Ô Abraão, tem misericórdia, né? Manda que o Lázaro mergulhe uma ponta do seu dedo na água e refresque minha língua, joga uma aguinha para mim aqui, que o negócio tá feio, ó, pra você ver. Mostrando que ele estava no meio de fogo, de enxofre, um lugar quente, um lugar de agonia, né? Porque inclusive ele fala, né? Porque eu estou em angústia desse fogo intenso. Olha bem, né? Nesse fogo intenso. Mas aí o Abraão fala com ele, não, mas você não lembra, né? Quando você era rico ali, né? Você não tinha nada de ruim, né? Mas agora, veja bem, né? Tem um precipício muito grande, né, entre nós aqui, né? O Lázaro está aqui em cima, você está aí embaixo, quer dizer, já distinguindo bem essa questão de céu e inferno, né? Céu é um lugar bom, onde o Lázaro já estava, e o rico lá no inferno, no Hades, né? No lugar de tormento, angustiado, atormentado, né? Aí ele fica ali, né, sem saber, o rico fica desesperado. Então ele fala, mas pelo menos, fala para Abraão, né, manda pessoas ali na casa do meu pai, dos meus irmãos, prega para eles, né, para que eles também não venham a parar nesse lugar que eu estou aqui, né, fala eles, avisa eles, ó, existe inferno mesmo, vocês têm que melhorar a sua atitude, vocês vão para lá, né, e tal, quer dizer, implorando para que se avisasse com mais ênfase os seus familiares. Quer dizer que você vê que você percebe na parábola que ele estava realmente numa angústia, num lugar de tormento, né, num lugar de sofrimento eterno, né? Então veja, Jesus
Pode olhar aí na sua Bíblia. Ele faz uma analogia a um lugar de tormento e angústia, onde existe um fogo e ele, inclusive, dá qualidades a esse fogo. Fala que ele é intenso e eterno. Está vendo que sempre, quando Jesus fala sobre o inferno, ele fala de fogo intenso e eterno. E ele, naquele outro texto que eu mostrei lá, onde fala de é melhor cortar um pedaço da mão ou do olho, se esse membro te faz tropeçar, porque é melhor entrar sem o olho ou sem a mão, né, no céu do que ir para a geena ou o fogo ardente, né? O fogo que arde eternamente, onde o gusano não se consome. Quer dizer, então, sempre essa descrição de uma coisa eterna, que não acaba, né? Até na ilustração das ovelhas e dos cabritos também, os cabritos vão para o fogo eterno. Então, se você nota que na mente do pregador Jesus, esse pregador apocalíptico, né, existia um inferno, né, um lugar de tormento, onde as pessoas iam ficar sendo atormentadas eternamente. E como nós vimos aqui, ele faz uma parábola, inclusive, usando esse inferno, né? Um lugar de agonia das almas, né? E observamos que, como eu disse aqui, que muitas pessoas falam assim, não, mas Jesus ele estava falando sobre uma destruição eterna, que esse fogo aí, tudo que você joga no fogo que você não vê mais, então é simplesmente destruição eterna. Mas, veja bem, se fosse simplesmente destruição eterna, Jesus iria se dar o trabalho de fazer uma ilustração tão clara, dando detalhes tão, né, tão ricos sobre esse lugar? Você acha que teria lógica isso? Você, se não acreditasse em inferno, você se daria o trabalho de fazer uma parábola, dando todos os detalhes do sofrimento, da angústia eterna da pessoa ali? Ao ler a Bíblia, você vai observar que Jesus faz constantemente uso, né, dessa técnica de intimidação e coerção mental, né, usando termos intimidadores, né, e aterrorizantes, como lugar de tormentos, angústia, fogo intenso, fogo eterno, fogo que não se extingue, né, sempre tentando intimidar os seus ouvintes, tipo assim, olha, segue o que eu falo, né, me ama aí, que senão o negócio vai ser feio para vocês. Então, ele constantemente falava nisso. Se você ler os evangelhos, você várias vezes vai ver, como eu citei aqui várias passagens, né, onde ele faz parábolas, onde ele faz comparações, onde ele fala claramente sobre isso. E, pelo visto, né, os seguidores de Jesus, eles assimilaram bem essa técnica de intimidação. Porque nos escritos posteriores, né, dos servos, dos seguidores de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos ali, nós observamos várias passagens onde os escritores bíblicos também usam esse termo. Nas cartas de Paulo, né, nas cartas de Pedro, né, em diversas passagens da Bíblia. Veja bem, vamos acompanhar um trecho aqui interessante, você vai ver como que é semelhante à descrição que Jesus fazia. Se você observar na carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8, lá diz assim, ó, com seus anjos poderosos em fogo chamejante, ó, ao trazer vingança sobre os que não conhecem a Deus e os que não obedecem às boas novas acerca de Jesus. Então o escritor da segunda carta aos Tessalonicenses ameaça claramente as pessoas que não conhecem a Deus e que não obedecem às supostas boas novas, né, ao evangelho ali pregado, eles iam ter uma condenação, né? Você vê, ele fala de fogo chamejante, uma vingança da parte de Deus, né? Na segunda carta de Pedro, versículo 3, ou melhor, capítulo 3, versículo 7, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Lá diz assim, ó, mas pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados para o fogo, e estão sendo reservados para o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. Então se observa que Pedro fala claramente de uma futura destruição, um dia de julgamento, onde o fogo será usado, né, inclusive para destruir os homens ímpios. Não só nas cartas do Novo Testamento, mas nas escrituras hebraicas também, em alguns trechos, apesar de que, no geral, a palavra Seol do hebraico, né, representa simplesmente a sepultura comum das pessoas, nós observamos
termos intimidadores também, eles intimidam, né? Usam essa técnica de coerção. Por exemplo, em Isaías 66:16, lá fala assim: pois como fogo, o próprio Deus, né, encerrará essa controvérsia com sua espada, e os mortos de Javé tornar-se-ão certamente muitos. Tá vendo? Essa ligação, né? Fazendo esse paralelo de destruição com fogo. Né? A gente observa aí. Em Jeremias 25:33, também usa essa técnica de intimidação. Fala assim, e os mortos por Javé virão a estar de uma extremidade da terra até a outra. Não serão lamentados nem enterrados. Tornar-se-ão como estrume sobre o solo. Olha bem. E em Deuteronômio 32:22, lá também fala algo parecido, relacionando fogo com destruição. Diz assim: pois na minha ira acendeu-se um fogo, e ele arderá até o Seol, o lugar mais baixo, e consumirá a terra e sua produção, e incendiará os alicerces dos montes. Então, veja que mesmo o Seol, significando para os hebreus da época apenas a sepultura comum, veja que o escritor de Deuteronômio já começa a introduzir essa ideia, né, falando de Seol, né, como um lugar onde tem fogo, que se arde, né, arderá até o Seol, quer dizer, mostrando, tentando fazer uma ligação aí de Seol com o fogo, né, apesar de que os hebreus não entendiam o Seol dessa forma. Então a gente vê nas passagens da Bíblia vários textos que mostram essa ligação. Temos aqui inclusive o texto de Zacarias 14:12, também que é um outro texto muito interessante. Fala assim, este mostrará ser o flagelo com que Javé flagelará todos os povos que realmente prestarem serviço militar contra Jerusalém. Olha só o que diz: haverá apodrecimento da carne enquanto a pessoa estiver em pé. E os próprios olhos da pessoa apodrecerão nas suas órbitas, e a própria língua apodrecerá na boca da pessoa. Então, o profeta Zacarias, né, também usando essa técnica de ameaçar, né, as pessoas, né, técnica de intimidar as pessoas. Então, isso que nós estamos mostrando aqui, né, independente se você crê no inferno literal, porque os religiosos eles se dividem nisso aí, né? Porque o inferno é uma coisa tão horrível, né? Você vê uma coisa tão sem lógica, um Deus de amor criar um inferno, ainda mais um Deus onisciente, um Deus que sabe tudo que vai acontecer, então já sabe a decisão da pessoa. Então, isso indica que ele já criou a pessoa para mandar para o inferno, né? Porque se já está tudo predeterminado, se ele já sabe tudo, se ele já sabe a decisão que a pessoa vai tomar, né? Então, se ele desde o princípio conta o final, então ele já sabe que essa pessoa vai nascer, vai ser ruim e vai para o inferno, né? Então ele já criou um lugar de tormento e já criou pessoas já destinadas a ir para esse lugar. Então, isso aí vai colocando Deus como uma pessoa tão horrível, tão repulsiva, que muitos religiosos, né, ficam um pouco constrangidos com esse tipo de interpretação. E aí tentam, né, através dos seus malabarismos teológicos, seus contorcionismos hermenêuticos, né, tentando usar de uma suposta exegese bíblica, eles ficam ali, né, tentando amaciar a situação. Então, muitos religiosos tentam analisar tudo isso de modo simbólico, né, e fala que o inferno não existe, ou se não fala que o inferno seria a pessoa está na ausência de Deus, né? Fala que o inferno é aqui mesmo, ou se não fala que esse inferno aí, esse fogo que fala, é um símbolo de destruição eterna, que Deus vai só destruir as pessoas e pronto, que elas não vão ficar sofrendo eternamente, né? Porque você veja bem, por mais que a pessoa seja ruim e faça tudo mais ruim, ele vive 70, 80 anos no máximo, 90, sendo ruim, aí ele vai pagar eternamente. Quer dizer, você vê que é uma punição muito desequilibrada, né? Por pior que a pessoa seja, né, ele vai ser ruim pelo período de vida dele ali, né? No máximo 80 anos, 90. Agora ele vai pagar eternamente por isso. Então fica uma coisa tão, né, incoerente, né, com um Deus de amor, que os religiosos, alguns tentam de todas as formas achar subterfúgios, né? Mas, independente se você é um religioso que acredita no inferno realmente, literal, ou se você acredita nessa forma mais light, que é o inferno, destruição eterna, né?
é o fogo que destrói, você nunca mais vai ver. Independente, seja de uma forma ou de outra, é uma técnica de intimidação, né? Apesar que o inferno que tortura eternamente é uma técnica pior, né? Que vira pro cara e fala assim, se você não me amar, se você não seguir a Deus, você vai pro inferno, vai ficar lá eternamente sendo, né, sendo torturado. Então realmente é pior do que você falar que a pessoa vai ser destruída. Mas mesmo a pessoa sendo destruída, já é uma intimidação, né? Fala assim, não, se você não me servir, eu vou te destruir, né? Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, a gente percebe, né, esse tom ameaçador, intimidador dos escritores bíblicos que se dizem inspirados por Deus, né? Olha essas expressões que nós vimos aí, que eu mostrei para vocês aí na Bíblia de vocês, né? Expressões como fogo, apodrecimento da carne, dos olhos, da língua, mortos espalhados por toda a terra, servindo como estrume, né? Então isso aí são expressões comuns, né, na Bíblia, né? Esse tom ameaçador. Já pensou? Você conviver com uma pessoa assim, né? Ou você gosta de mim, ou senão você vai sofrer, né? Parece até um serial killer, né? Um psicopata, né? Mas o Deus judaico-cristão, né, tem todas as características desse tipo de Deus. E não só o Deus do Velho Testamento, como o próprio Jesus também, como eu mostrei aqui várias passagens, onde ele confirma realmente, né, essa questão da destruição eterna, né, da pessoa ser atormentada, né? E ele sempre destaca, ele era um pregador apocalíptico, como muitos ali da época, e ele sempre destacava a urgência dos tempos, a necessidade das pessoas se arrependerem urgentemente, porque senão, né, iam ser torturadas, iam para o fogo eterno, como eu já mostrei aqui as diversas passagens, né? Ou como a ilustração do rico e o Lázaro, ia ficar em angústia no lugar de fogo, né? Ou como a ilustração das ovelhas e dos cabritos, né? Se fosse cabrito ia para o fogo eterno, né? Ou na ilustração que ele fala lá de arrancar o olho, se o olho te faz tropeçar, ou a mão, né? Ia para um lugar onde o fogo não se extingue, né? O gusano não se extingue, o fogo não acaba. Então você percebe aí, né, que a Bíblia ela é um livro intimidador, ameaçador, né? Então, vocês acham que se a Bíblia fosse um livro inspirado por um ser superior, evoluído, você acha que a Bíblia ia tentar aterrorizar as pessoas dessa forma? Intimidar, né? Tipo assim, encantoar as pessoas dessa forma? Se realmente existe um Deus superior, criador do universo, vocês acham, um ser evoluído, né, vocês acham que ele usaria essas técnicas de intimidação, essas técnicas de coerção, típicas de ditadores, de psicopatas, de pessoas realmente desequilibradas? Vocês realmente creem nisso? Esse tipo de atitude é uma atitude de consciências menos evoluídas, né? Pessoas que querem subjugar os outros através do terror. É isso que nós observamos ao ler a Bíblia. Uma tentativa retrógrada de induzir os demais à submissão, utilizando de maneira intensa a intimidação mental baseada no pavor. Então é isso que nós observamos. Então, se você é um religioso, segue a Bíblia e acredita que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, um ser superior, sinto lhe informar. Mas a Bíblia, ela mostra um Deus bem inferior, né? Uma mentalidade realmente pavorosa, repulsiva. Um ser que usa de técnicas de intimidação, né, e de coerção para apavorar, para aterrorizar as pessoas. Né? Seja com o inferno de fogo, enxofre, o sofrimento eterno, seja com a morte eterna, numa destruição terrível, né? De uma forma ou de outra, nós observamos um Deus que realmente demonstra qualidades lastimáveis. Né? E se você segue um Deus assim, né, eu não tenho outra coisa a lhe dizer, apenas lamentar. Bem, esse era o tema que nós íamos analisar hoje. Né? Se você gostou, né, e quiser saber mais detalhes, né, então você pode adquirir meu livro, como eu falei no início do vídeo. Né? Se você chegou até aqui porque você gostou do assunto, se você quiser saber mais, aprofundar mais, adquira meu livro.
né, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links onde você pode adquiri-lo. Né? E também, relembrando, né, não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo, né? Estoura esse like aí, viu? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com o maior número possível de pessoas, comente, né? Para que o nosso vídeo ele seja assistido por mais pessoas. Né? E também não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Porque assim que a gente subir o vídeo, toda semana vamos fazer um vídeo novo. E assim que a gente subir, se você acionar o sininho de notificações, você será notificado. Ok? No mais, uma boa semana para todos e até o nosso próximo vídeo.